Olá a todos que acompanham o canal e curtem o conteúdo que eu fabrico. Pois é o seguinte, eu adquiri essa caminhonete D10 83 em, em 8 de agosto de 2022 e na altura do campeonato em 2025, em junho. Eu tô editando esse mundaréu de vídeo para fazer uma apresentação para vocês. Eu peguei ela bem derrubada, que a única coisa que era impecável era o documento, que é o que já bastava para mim. Eu tinha assim um forte interesse em achar um carro desse, com esse motor. Esse aí é praticamente uma vontade particular. Aí por dentro é uma apresentação bem breve. Aí eu nem funcionei o motor porque não estava pronto para funcionar, não tinha diesel no tanque e enfim. Eu, para fabricar uma cabine do zero, eu fabriquei ferramenta para mexer com as latas. Fabriquei máquina de solda e aí eu mexendo um pouco na assoalho. Aí bem deteriorado, as peças que estavam no carro. Aí como eu não tinha espaço para separar a cabina para um lado e chassi para o outro, eu aproveitei um momento ali e pintei já o chassi, porque não tinha espaço. Eu aproveitei que estava sem o assoalho. Inclusive esse aí é o assoalho. Aí já tá adiantado no lugar. E aí eu testando aí de gaiato. Aí muita massa, muita tinta. Eu contei mais ou menos 6, 7 camadas de tinta diferente. E aí, as lateral desse carro. Aí outra ferramenta que eu tive que fabricar. Foi uma puncionadeira. Ou Pumax. Enfim, tem vários nomes, mas é bem pouco conhecido esse tipo de ferramenta. Ela fica oscilando uma matriz que faz esse perfil que eu passei a mão no começo ali. É esse aí que eu passei a mão agora, que eu alisei por cima. Há muitas peças, principalmente na parte de baixo, estava fortemente comprometida e tive que ter um bom trabalho para fabricar todas elas. Eu basicamente eu fiquei 3.000 horas dobrando, fazendo peça para ter esse carro íntegro novamente. Eu desmanchei a cabina inteira para conseguir fazer algo ao meu gosto e com qualidade. Eu não brinquei em serviço nisso aí. A única coisa que não consegui deixar perfeito, que mesmo com todo o meu capricho, eu tive que acelerar um pouco essa produção, que acabou culminando em ter que diminuir um pouco da qualidade final. E onde eu tive que reduzir essa qualidade foi no alisamento das peças, porque no total demorou 3.500 horas, mais ou menos, para refazer uma cabina inteira, praticamente. E para fazer um tempo perfeito, assim, que quem olha daria, assim, que ia ser 100% um serviço, 100%, que o meu só ficou assim, sabe, vamos dizer aí 70, 80%, mais 1.000 horas, então no total ia ficar com 4.500 horas. Só que com mudança de terreno e tal, que eu sabia que eu ia me mudar, só que um serviço desse porte aí é um tanto demorado. E eu não tive assim, como terceirizar esse tipo de serviço, porque aqui em Porto Velho eu desconheço quem faça um trem desse porte e na qualidade que eu almejava. Que eu fiz aí um trem para aguentar mais 40 anos. Então eu desmanchei a cabina todinha, recuperei o que estava comprometido e fabriquei peça aí sem ver o quanto custava. Então esse carro aí eu não penso em vender, porque isso aí é praticamente um sonho particular. E tá aí, ó, avançando a construção do carro praticamente, porque não aproveitou muita coisa. Aproveitou do meio para cima, da linha dos vidros para cima, alguma coisa aproveitou. E aí, isso aí, eu gravei esse pedaço em maio, e eu já calculando ali que eu não tinha muito tempo, porque eu tinha que mudar em 2025,
E praticamente agora gravando, editando esses vídeos, eu tô com o carro funcional para sair do terreno, rodando. E tá aí, continuando. Isso aqui, todos esses pedaços eu saí gravando aos pouquinhos. Olha, eu tinha marcado aí a data. Nesse momento aí tinha já feito um ano que essa máquina estava pronta. Eu demorei 2 anos construindo essa cabina, reconstruindo, porque aproveitou algumas coisas, aproveitou, só que não foi grandes coisas. Algumas ainda deu para recuperar, mas não foi muita coisa não. A frente mesmo do carro aproveitou, só que de outro carro para poder trabalhar menos. Mas mesmo assim ainda foi serviço, porque eu desmanchei tudo, catei o que tinha e remontei tudo de volta, tratado, cuidado, com todo o carinho. Esse carro é pintado por dentro, por fora e dentro das cavidades. Coisa assim que nem a própria GM fez na época. Que quando eu arranquei a folha do teto, eu tirei o teto do lugar, só tinha tinta no buraco dos forros do teto. É assim, algo que eu fiquei assim um tanto indignado, porque tipo, uma tinta por mais básica que fosse, ficava um serviço assim bem mais durável. Mas eu acho que não é interesse da fábrica fazer um carro para durar tanto não. Aí adiantando o serviço, ao meu gosto, eu queria o interior vermelho. Eu queria na verdade o carro inteiro no vermelho, só que como dá trabalho mexer com documento, eu me contentei só com a parte interna. Aí tá aí eu manobrando o teto. Eu tive que trocar a periferia, que é onde estava escondido desde fábrica, que estava pelado, caiu na minha mão e já não tinha mais como aproveitar. Eu tive que cortar e fazer a peça. Aí as costas da cabina estavam muito amassadas, tinha muito defeito. Aproveitou a metade. Do meio para baixo não aproveitou muita coisa não. Aí tá aí. Prosseguindo esse serviço. Olha o teto. Dá para ver mais ou menos que as bordas foi trocada. E foi um serviço assim que bem consistente, ó. Eu trabalhei de noite, fim de dia e de madrugada nesse carro. Sem férias, sem nada, direto. Aí já na altura do campeonato, já mexendo com calafetação, aí dá pra ver que da linha pra cima tá preto e da linha pra baixo tá verde. Que eu tive que fazer esse carro por etapas, várias e várias etapas, porque eu não tinha como preparar o carro inteiro para pintar de uma vez. Então eu tive que fazer assim. Esse foi o melhor jeito, porque se eu fosse para pintar o carro todo de uma vez, quando eu chegasse na peça, não compensaria, porque aqui a oficina é aberta, aí quem chega da rua tinha acesso a esse carro. E assim, algum doido que tentar fazer um serviço desse para si em casa, eu aconselho que deixe o carro num canto que só quem vai mexer que tem acesso. Porque assim, terceiros que entram, aí vem alisar o carro, isso aí é um problema sério. Tanto que dá pra ver que sempre o carro tá coberto. As partes que tá pronta eu deixei coberto praticamente o tempo que elas ficaram esperando o resto do carro. E é isso aí. Foi progredindo parte a parte, e foi caminhando. E em janeiro de 2025, que é quando eu cheguei no motor para mexer. Mas o carro já tinha não sobrou muita coisa para terminar. Só detalhe, pecinha, montar, diferencial, essas coisas. Mas assim, foi 3.500 horas ao longo de 2 anos, 24 meses, mexendo só com a lata, mais nada. A única coisa além disso que eu fiz foi pintar o chassi. Tá aí, chegando nessa altura do campeonato, eu cheguei no teto, que foi tudo desse naipe. Eu desmanchei as peças, limpei, fabriquei o que não prestava, troquei os pedaços, remendei, recuperei o que dava para salvar, e o que não dava para salvar eu fabricava inteiro do zero.
Aí tá aí o carro avançando, por baixo ficou no preto, por baixo de assoalho, por fora no verde, que é a cor do documento, e o interior ficou ao meu gosto no vermelho. Assim, como eu que faço manutenção nos meus carros, desde que eu comprei o carro, eu já estava com a ideia de fazer uma alteração que já mais para frente já vai dar para ver, que é a frente do carro abrir para frente para dar acesso para o motor. Que nem os Ford F12000 e os caminhão Mercedes a 1620, que abre o capô para frente. Fica um acesso bem mais tranquilo para quem vai mexer, fazer uma manutenção, uma troca de filtro, alguma coisa assim. E até para trabalhar mesmo, porque até uma troca de filtro numa Chevrolet dessa minha, com os filtros no lugar original, é um pouco trabalhoso. O cara que vai fazer a manutenção, ele fica quase que deitado em cima do motor para poder acessar os filtros. É ruim. A time-lapse ficou bem acelerada, porque assim, ao longo de dois anos gravando pedacinho a pedacinho, ficou assim mais de quase 2 horas. Isso é porque eu perdi alguns pedaços que de um momento para o outro eu acabei perdendo, porque eu tive que trocar de celular porque quebrou. Aí tá aí, avançando na preparação do capô. Gente, o mais fácil disso aí tudo é jogar tinta. Tanto que quando aparece pintado, logo pulo para outra peça, porque a parte de preparação é o que mais custa tempo. E aí, nessa grade que segura a frente do carro todinha, isso aí é a original, aí dá para ver ela bem suja, bem bagunçada, quebrada, faltando um pedaço. Não compensava mexer nela, porque o trabalho de limpar esses cantos escondidos para poder cobrir decente, para não jogar tinta em cima de ferrugem velha, de tinta velha, não vale a pena. E desmontar é outra coisa sem cogitação. E essas frentes já tem um problema sério, que elas são muito finas. Ela é coisa de 1,5 milímetros. A bitola, elas são bem fininhas, bem estreita também. Aí ela tem problema de trinca e é crônico. Não tem essa e não tem aquela, é crônico. Ainda mais esses carros assim que é na bruta mesmo, no trabalho, eles acabam pegando estrada ruim, anda com o coxinho quebrado e vai empurrando aí com a barriga. Aí quando vai ver que não, tá aí tudo quebrado. Aí a frente tá baixa, tanto que quando eu rodei o carro gravando no começo do vídeo, dá pra ver a cara do carro funda no chão. Não dava pra ver a lanterna de seta debaixo do farol, porque já não tinha mais aquele pedaço. Aí eu, nessa altura do campeonato, o mais eficiente que eu tinha era mandar dobrar chapa para fazer os perfis, para reconstruir uma peça dessa. E foi o que eu fiz. Aí em cima da moça tá 3 perfis de 40 por 40 por 40. A chapa eu mandei fazer o dobro da medida. Ela, além de ser mais larga, ela é mais grossa. Então confere uma resistência maior do que o original. Porque o original pouparam aí desde fábrica, pá. Que tipo, se a fábrica faz 1000 carros e ela conseguir poupar R$1.000 em material, em várias quantias, acaba dando um lucro. E não é diferente aí. Apesar que eu mandei dobrar esses perfis aí, me custaram R$70. Foi algo assim que não valia nem a pena chegar perto da peça original para tentar recuperar, porque não vale a pena. Aí eu fiz uma peça mais forte, mais larga e mais robusta que o original. Com certeza vai aguentar mais que a original, porque ela tem mais estrutura.
E aí, ó, ela é 40 por cima, a original é 40 por cima e 30 dos lados. A minha que eu fiz, eu botei 40 por cima, que mantém essa medida, se não dá diferença no carro, e 40 nas abas. Aí tem, se eu não me engano, é 9 metros. 9 metros é 6 metros, alguma coisa assim, agora eu não lembro. Mas é para ser 6 metros dividido de 2 em 2. É isso aí, é 3 peças de 2 metros. Ficou R$ 70 esse trio. Não vale nem a pena. Perder tempo aí progredindo na preparação. Aí já dá para ver a alteração que eu fiz nesses paralamas, que é para abrir para frente. Mais para frente vocês vão ver. Tá aí a preparação. Cheguei no Prime. O preto é preto fosco vinílico, que é anticorrosivo. Eu apliquei isso no carro inteiro. Aí vem por cima o Prime e a tinta. É todo o carro feito no PU. Por fora é tudo no PU, por dentro também, e por debaixo eu fiz no sintético. Aí eu explicando mais ou menos, só que aí eu tirei o som porque não convém, no resumo que eu tô fazendo aqui, a gravar. Aí tá aí, a frente bem avançada, e é a primeira vez que eu basculhei essa frente para testar o mecanismo. Reforçado também, não foi um trem assim feito de qualquer jeito, afinal eu fiquei 2 anos para chegar nessa parte. Aí tá aí. Como minha ideia desde o começo foi fazer essas letrinhas aí no vermelho, e eu tive também que fabricar a tampa do zero, que não compensa tentar recuperar a original que veio, que não valia a pena, e nem acha essas tampas usadas em condição, porque elas também têm os mesmos problemas que a minha tinha, que é corroer, porque elas por dentro não são pintadas, é tudo no nu. E tá aí, eu fabriquei a tampa do zero, eu alterei os desenhos dela, mas ficou algo bem sutil. Quem não conhece Chevrolet nem vê o que eu fiz de diferente. Tem esse rebaixo no meio, onde fica as letrinhas, só que não tem os rebaixos no relevo da chapa das letrinhas. Então eu fiz tudo na tinta. Alterei o topo da tampa também, porque o original é redondo. E aquilo me estranhava. Aí quando eu cheguei na época de mexer com a tampa, eu já peguei e corrigi esse negócio. O perfil aí, ó. O céu já está quadrado, arrancado, já foi transferido para cá, e pelo lado de fora, para casar com aquele desenho que tem ali. A fita faz a borda da que o original era estranho. Tudinho, deixa tudo bem colado na lata. Aí tá aí, eu fabriquei um esticel da tampa velha, que ela tinha estrutura para pelo menos quebrar o brilho dessa tinta, porque ela brilha ainda. Marquei tudinho certinho. Aqui o primeiro é demão, agora é esperar 10 minutos. Fui progredindo nessa pintura dessas letras. Como eu falei, longe ficou bem. Agora o original é no relevo, só que eu última etapa, fazer as letras aqui ainda no falta relevo, lixar isso aqui tudinho. sai mais caro do que fazer a tampa. Tá então, meio fosqueado ia aqui. demorar mais que o triplo para fazer as letras do que a tampa. Que a tampa inteira eu demorei menos de uma semana. Dobrar e fazer as pecinhas, as caixas da lateral. E para fazer as letras, ia ser, se eu não me engano, é 9 letras. Não compensa fazer tudo, porque não é só fazer a forma da letra, é fazer a parte de cima e a parte de baixo para poder bater. Aí eu chegando nas portas, as portas foi um pouco tranquilo. Eu só tive que trocar a parte de baixo, alguns pedaços da lateral e a folha todinha. Eu falo que foi tranquilo porque eu peguei coisas piores aí nesse carro. O teto foi uma delas, que é uma folha grande, extensa, e que a estrutura dela não tem nervura, então complica um pouco o serviço. Mas eu estudei para fazer isso, não foi algo assim feito na tora, não. Esse praticamente é o terceiro carro que eu tenho na vida e é o segundo que eu pego para fazer alguma coisa desse tipo. Aí uma breve apresentação do motor. Aí nesse momento ele estava lavando. Eu desmontei tudinho, revisei esse motor todinho,
e aí já estava fechado. Eu poupei aqui no vídeo porque é muita coisinha e não compensa botar aqui agora. Eu pintei antes de funcionar porque eu tinha ideia de fazer uns detalhes. Eu testei em cima da mesa, pegou fácil. O motor, eu só revisei e adaptei uma bomba em linha. Só do motor branco, se eu não me engano. Os bicos continuaram os original que veio para mim. O motor é um PERC 4236. Um motor de 80 cavalos original com 25, 27 kg de torque original. Aí eu adaptei uma turbina para dar um auxílio. Em situações assim, eu falo para alguém assim: tem meu deve chegar sangue nessa caminhonete. Eu acho que é só sentido figurado. Não, é um motor, eu tô aqui com a carcaça do diferencial em cima dessa mesa. Esse motor é muito valente, ajustando um pouco giro. Aí nesse momento do vídeo, eu falando que eu entreguei meu sangue nessa caminhonete. Eu sangrei para fazer ela. Não foi algo assim da boca pra fora, foi literal mesmo. Que aí nesse momento eu tava mexendo na carcaça do diferencial. Aí deu um vacilo ali rodando aqueles parafusos e taquei a mão nos dentes da coroa. Aí acabei arrancando uma lasca da mão. Olha, só uma raladinha. Nesse momento aqui, aqui agora eu vi nesse movimento aí me lasquei. Aqui a engrenagem é meio afiada. Enfim. Mas do resto aí a carcaça aproveitou boa parte das coisas. A única coisa que não aproveitou foi os rolamentos e a caixa satélite que rodou o pino. Aí eu já tinha pintado ela. Eu tenho uma certa preferência pelo vermelho, então eu detalhei esse carro muito no vermelho, mas mantendo assim o externo no verde como dominante, por causa, como eu já falei, questão de documento. Que não dá para trocar assim de qualquer jeito a cor do carro, que vira problema. E aí, repetindo o movimento que eu fiz quando eu comprei o carro. Quando eu comprei o carro, essa porta ela enroscava, que ela tava quebrada, dobradiça embaixo, não tinha pé de coluna, tava podre. Aí fechou fácil. Eu tirei o som dessa parte do vídeo. Aí tá aí, ó. Como eu falei, que a cara da caminhonete tava baixa, que não dava pra ver a lanterna de cima, que é aquela amarelinha embaixo. Aí tá aí. Acho que mais pra frente ali eu funciono. Aí ela não tá 100% pronta, como dá pra ver, mas ela tá funcional pra sair dali rodando. Nesse momento funciona o motor. É isso, gente, que eu tinha para mostrar. Resumi assim bastante as coisas que eu fiz aqui e uma breve narração aqui, porque também eu não tinha como escolher uma música, porque direitos autoral bate seco em cima de mim, aí não ia dar certo. Também não é qualquer música que me agrada.